alunos aí do primeiro ano de informática, matéria de linguagem estruturada, né? Vou finalizar com vocês agora o conteúdo do segundo bimestre relativo à estrutura de repetições. Vamos falar agora do comando do while, tá? Ele equivale ao repita. Eu disse assim mais ou menos porque tem algumas características dele que não são exatamente iguais ao comando repita que vocês aprendem em algoritmo, tá? Vamos ver as diferenças a partir dos próximos slides aqui. Não vou me atentar muito às aulas teóricas desse assunto, porque a funcionalidade, como funciona de certa forma o comando do while, a gente já viu em explicação do comando repita, tá? Então vamos lá, gente. Quando é que eu uso então o comando while, que é a mesma coisa do comando repita que a gente aprendeu em algoritmo? Exatamente quando eu não sei a quantidade de vezes que os comandos do interior do laço eles são executados, né? É aquela velha história que a gente vem falando desde quando a gente aprendeu o comando enquanto, tá? Que a gente tratava, né, de usá-lo quando, por exemplo, eu queria fazer um cálculo, por exemplo, de IMC, de índice de massa corpórea, por exemplo, de várias pessoas, ou reajuste de salário de várias pessoas. Eu não tinha assim exatamente o número correto de pessoas que eram, né? Essa é a principal funcionalidade, né, do uso do comando while, que é o enquanto, e o do while também, que a gente já vai falar sobre ele aí de agora para frente. Também, logicamente, assim como o comando while, que é o comando enquanto, eu também consigo utilizá-lo simulando uma estrutura de repetição que eu sei a quantidade de vezes que o laço é executado. A principal funcionalidade é quando eu não sei, né? Quantas vezes os comandos do interior do laço têm que ser executados. Essa é a principal vantagem, tanto do while como do comando do while. Falou? Vamos lá. Bom, a sintaxe do comando do while. Eu vou iniciar a variável que vai controlar o laço, seja ela feita por leitura ou eu, o programador, atribuindo um valor para essa variável. Em seguida, vou escrever do e abrir as chaves, como está aí nesse exemplo, né, que eu estou dando aqui para vocês aí, ó, tá? Em seguida, eu coloco os comandos que eu quero repetir e cuido da variação do valor da variável que controla o laço de repetição. Se foi um valor atribuído por mim, uma contagem, por exemplo, eu tenho que me preocupar nesse ponto aqui de variar a variável, né, somando, subtraindo, fazendo um cálculo qualquer com ela, para que no momento do teste condicional ela tenha sofrido já uma variação e, né, tenda a chegar ao fim da execução daquele laço de estrutura, né, de repetição. E aí eu fecho a chave e coloco o while, o teste condicional, e prestem bem atenção, nessa linha aí termina com ponto e vírgula. Se eu não colocar esse ponto e vírgula aqui, ele vai dar erro de sintaxe. Então, do chave, fecha a chave, while e o ponto e vírgula, tá? Vocês percebam aí, então, que tudo que está entre o abre-chave e fecha-chave aqui nessa sintaxe, abre-chave, fecha-chave, são os comandos que vão estar no interior do laço de repetição, tá? Então, já falei sobre isso, já expliquei certinho aqui, vai estar escrito aqui também nessa apresentação para você o que significa cada um desses conteúdos aí da sintaxe. Bom, passando para frente, então, como é que funciona então o comando do while? Da mesma forma que lá em algoritmo. Não existe, eu gostaria de até deixar ressaltado nessa apresentação que no deve ser não existe o comando repita. Exista o faça enquanto, que é do while, tá bom? O que o do while faz? É a mesma coisa que o repita,
com alguma coisinha diferente que a gente já vai ver, tá bom? O que acontece então? Primeiro, a variável que vai controlar o laço ela tem que ser inicializada, como eu falei, né? Aí, tanto eu, ou por mim, programador, como eu coloquei aqui, ou por leitura, ou o usuário determina. Deseja iniciar o laço de repetição, como a gente já fez lá nos exemplos em algoritmos, né? E até mesmo no comando while, né? Em seguida, ele encontra aquele comando, o do, né? Do abre chave. Quando ele encontra aquilo, ele já entra executando os comandos do interior do laço pela primeira vez. Por quê? Porque não vai ter teste condicional no início da estrutura de repetição, que nem no repita lá em algoritmo. Né? Faça, repita, né? Enquanto alguma coisa estiver acontecendo. Tá? E aí, o que acontece? Quando ele executa pela primeira vez os comandos do interior do laço e ele acha o teste condicional, onde é que o teste condicional vai estar? Aqui, ó, dentro desse parênteses aqui no enquanto, né? Como eu tinha colocado na sintaxe anterior, do slide anterior para vocês. Quando ele encontrar o teste condicional, aí ele vai testar. Como é enquanto, gente, olha só, é a diferença lá do que a gente viu em algoritmo. Como aqui é enquanto for verdadeiro, faz o laço de repetição. E no momento que der falso, ele sai do laço. Vocês lembram que algoritmo, quando a gente usa repita até, enquanto for falso, o que acontece? Ele faz o laço de repetição, né? Aqui não. Aqui, no caso, não existiu o comando repita, né? Como eu coloquei para vocês, existe o while, que é o enquanto. Só que com teste condicional no final da estrutura. Então, o mesmo teste que você usou no enquanto, você vai usar também no do while. Né? O mesmo que você usou no while, você vai usar no do while. A mesma coisa, é só pegar de lá e copiar para ali. E com o seguinte, atenção, que enquanto estiver dando verdadeiro, ele faz o laço de repetição. Deu falso, sai do laço de repetição, certo? Olha bem, hein? Esse aí já é um pouquinho diferente de algoritmo. Aí, então, o que é importante? O while e o do while funcionam igual, referente ao uso do teste condicional. Então, não tem que inverter, como eu fiz lá em algoritmo. Quando eu uso enquanto, era maior ou igual, ali em repita é maior que. Então, não é isso. É o mesmo teste que eu uso no while, eu vou usar no do while, certo? Vamos lá. Outro lembrete aqui para vocês importante, ó. O passo, logicamente, ele tem que ser envolvido dentro do laço de repetição, né? Que senão ele vai entrar em loop infinito, falou? Um exemplo aqui, então, ó, aquele caso que eu tinha dado para vocês. Usando o para, eu fiz aqui um teste, uma estrutura de repetição com for, né? Para ele 10 vezes imprimir a palavra teste para mim na tela, um embaixo do outro, usando for. Aí depois eu ensinei vocês passarem para o enquanto. E hoje eu vou ensinar vocês passarem isso para o repita, tá? Eu vou até tomar liberdade aqui, pessoal, eu vou fazer uma correção que lá no slide passado, como eu estou aproveitando o slide para dar essas aulas para vocês, para a gente não perder o fio da meada aí, eu vou fazer uma coisa, eu vou parar a apresentação aqui e vou dar uma arrumadinha aqui, ó. Aqui, como a gente sabe, é igual, tá? É atribuição. E aqui também, ó, vai ser igual. Aí eu volto a fazer essa apresentação aqui. Vamos lá. Vamos rodar de novo aqui a apresentação. Então vamos lá. Ó. Comando para. Vocês percebam que aqui era igual, né? Aí, ó, passei para o enquanto. Peguei o x igual a 1 aqui, iniciando a variável antes do laço. Depois, enquanto x menor ou igual a 10 aqui. E x igual a x mais 1 depois do printf. Porque no for, quando ele encontra a chave, ele volta aqui e soma 1 na variável. A mesma coisa. Então, antes dele voltar e testar, ele já tem que somar 1 na variável aqui. Como é que eu faço isso? Passando para o repita, para o do while. No caso do do while, olha só, x igual a 1 antes do do, que é o início da estrutura de repetição do do while. Mando imprimir o conteúdo teste na tela, somo 1 na variável, igualzinho aqui, ó. E aí o teste que estava em cima, ó, do while menor ou igual a 10, ele vem para baixo. É a única coisa que muda agora,
né? Então aqui, ó, nessa tela aqui, vocês têm 3 exemplos exatos de como é que vocês têm que fazer na lista de exercícios de vocês. Primeira vez eu faço com for, segunda com while e depois com do while, que simula aí a estrutura de repetição do repita. E com detalhe, o comando while, ele aqui é x menor ou igual a 10, aqui continua, porque é while também, x menor ou igual a 10, certo? Então não tem essa de mudar em deve ser, só em algoritmo. Que em algoritmo aqui, quando é menor ou igual a 10, aqui vira maior, porque é até. Aqui é repita, perdão, aqui é enquanto, então por isso não pode mudar. Se é enquanto em cima é enquanto menor ou igual a 10, aqui continua enquanto, então enquanto menor ou igual a 10. Certo, gente? Não esqueçam disso. Falou? Vamos lá, continuando aqui então. Quantas vezes o laço de repetição do comando do while é executado? Gente, simples. Vamos voltar. Se ele já entra executando uma vez aqui, a mesma coisa que eu tinha falado para vocês lá em algoritmo. Ele é executado uma ou várias vezes. Falou? Continuando. Como executar zero ou várias vezes? Na verdade não é zero, é uma. Vamos alterar aqui também, ó. Uma. Opa. Uma ou várias vezes. Como eu falei, eu aproveitei o slide da aula passada até para facilitar para vocês, acabei passando batido nisso. Bom que eu arrumei aqui agora, vocês já vão ficar com o material certinho. Como executar uma ou várias vezes, ou seja, como o usuário determina a quantidade de vezes que o laço será repetido. Vamos ver isso. Bom, para o trecho de comando abaixo, a gente tem que lembrar do seguinte. Primeiro, usar o include string.h lá no início do programa, né? Então, hashtag include string.h. E aí eu fazer o seguinte, usar o if dentro da estrutura de repetição, né? Para esse exemplozinho. Qual exemplo? Esse que está aparecendo aí, ó. Deseja iniciar a impressão da palavra teste? Percebam, o usuário vai definir quantas vezes ele quer imprimir a palavra teste agora. Olha bem, hein? Então, deseja iniciar? E aí eu peço para ele responder. Aí, ó, scanf, porcentagem S, e comercial, resp. Ou seja, o usuário vai responder S maiúsculo ou N maiúsculo. Se ele digitar diferente disso, os testes condicionais não vão pegar, tá bom? Vamos olhar. E aí, ó, do, faça, ou seja, ele está entrando já pela primeira vez. Aí tem o detalhe. Olha bem, o que eu fiz aqui? Como eu coloquei aqui nessa observação, nessa segunda observação aqui, eu tenho que lembrar que ele já está entrando executando pela primeira vez. Imagina você, deseja iniciar? Não. Aí ele entra no laço. Já entrou. Mas aí eu tenho que impedir dele executar aquele bloco de comandos que vai fazer imprimir o teste na tela, aquela coisa toda. Então, como eu faço isso? Aí eu estou usando o strcmp, que é, né, para eu comparar se a variável resp tem S maiúsculo. Se tiver, ela retorna zero, aí zero é igual a zero ou seja, vai significar que o usuário respondeu que sim, né? Se ele respondeu que sim, ele pode imprimir o teste. E aí ele pode perguntar de novo para o usuário. Você quer continuar imprimindo? Para ele responder de novo. E quando ele responde de novo, finalizo aí o teste condicional e aí eu pergunto, falo para ele, olha, você vai fazer enquanto a resposta for sim. E se ele respondeu sim de novo aqui, ele volta para cá, né, no do aqui, e faz o teste de novo. É sim que ele respondeu? É. Então, se foi sim, pode fazer isso aqui de novo. É assim que funciona. É a mesma coisa do comando repita lá que a gente aprendeu em algoritmo. Qual é a diferença? A única coisa é o seguinte, que o teste condicional dentro da área da condição aqui no comando while, no do while aqui, ó, ele é o mesmo que eu fazia quando eu usava o while. Não muda. O resto é a mesma coisa que eu repita, certo? Ou seja, ele faz uma ou várias vezes o laço de repetição, como eu coloquei aqui. Dessa vez aqui, várias vezes, por quê? Porque o usuário está definindo isso. Gente, eu vou aproveitar, dando continuidade agora, a gente vai ver alguns exemplos em algoritmos, tá? Em algoritmo não, em deve ser mais. Estou aqui com o primeiro exemplo, até aproveitando também aqueles exemplos que eu já vinha
dado em aula, usando o for, o enquanto, né, o for, o while e agora o do while. Então, por exemplo, se eu queria somar 10 vezes o número 1 na variável r, como que eu fazia isso? Usando o comando for, dessa forma aqui, né? Aí, ó, r inicia com 0, por quê? Porque aqui em cima ele iniciou com 0. Então, aqui ele foi fazendo a soma mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, ou seja, 0, mais 1, mais 1, mais 1, 10 vezes, vai dar o resultado 10. Como eu coloquei ele dentro de estrutura de repetição aqui, o que vai acontecer? Ele vai fazer 10 vezes a soma, utilizando a estrutura de repetição aqui, ó. O contador vai de 1 até 10, somando sempre 1 no contador, né? E aí ele imprime isso. Isso a gente já tinha visto na videoaula passada. Usando o comando while, enquanto, o que eu fazia? Eu pegava esse contador igual a 1, colocava antes do teste condicional, e aí a condição eu trazia para dentro da área do teste condicional ao lado do comando while, né? E repetia o R igual a R mais 1 aqui. E aí tinha que me preocupar em pegar esse contador igual ao contador mais 1 e colocar dentro do laço de repetição, né? Porque senão a variável contador ia sempre ter o mesmo valor, valor 1. E aí ele entraria em loop. E aí depois ele ia imprimir o resultado para mim. Gente, agora é muito fácil, É pegar o que eu fiz em while, aí em cima, ó, e trazer para o repita, para o do while. Só que com um único detalhe, a mesma condição que você tinha aqui, você vai passar ela para o final da estrutura de repetição, usando o ponto e vírgula aqui no final, tá? Daqui até aqui só tem ponto e vírgula nas linhas de comandos que você tiver colocado dentro do while aí, do while, né? E aí, o resto é a mesma coisa que eu tinha anteriormente. Se eu rodar esse programa, executar, vamos lá, compilar e rodar. Né? Aí, ó, os resultados, 10 para todos os exemplos que eu coloquei aqui para vocês. Vamos ver um outro exemplo. Vamos lá, arquivo, vou abrir um outro exemplo, o exemplo 2, ó. O exemplo 2, a mesma coisa, ó. Só que agora aqui, ao invés de somar 10 vezes o número 1 na variável r, eu estou somando primeira vez o número 1, segunda vez o número 2, 3, ou seja, é o resultado dessa soma aqui. Era a mesma coisa de eu fazer isso aqui, ó. R igual a R mais 1, R igual a R mais 2, R igual a R mais 3. Ao invés de fazer isso, o que eu faço? Se o meu contador vai de 1 até 10, aqui eu fiz o seguinte, eu usei o contador aqui, ó. A primeira vez ele vale 1, equivaleria a essa linha aqui. Segunda vez ele vale 2, terceira vez ele vale 3, quarta vez ele vale 4. E aí eu fiz com 3 linhas de programa o que eu tinha feito aqui com 11 linhas. Então, quer dizer, muito mais fácil, né? Agora, usando o comando while, que a gente aprendeu na aula passada, né? Na vídeo aula passada, né? O que eu fiz? Iniciei o contador antes do laço, peguei esse trechinho aqui do for, coloquei antes do laço de repetição. Tenho que iniciar a variável antes do laço de repetição. Qual variável? Aqui controla o laço de repetição, que é essa, contador. Então, enquanto o contador menor ou igual a 10, o que ele fez? Somou o próprio contador, como eu fiz aqui dentro, na variável r. E somei 1 no contador, que eu peguei o passo que eu tinha aqui, ó. Tem que lembrar disso, né? E passando isso para o do while. Gente, simples, da mesma forma que eu fiz no exemplo anterior. Olha aí, ó. Tá aqui. O que eu fiz então? Iniciei o R com 0. Por que eu inicio? Porque lá no topo do programa eu criei a variável R como 0. Aí eu vinha somando. De repente aqui eu tive que zerar ela de novo para fazer esse teste desse trechinho. Aqui eu zero de novo para testar ele com while. E aqui eu zero ele de novo para testar ele agora com do while. Né? E aí iniciou com 0. O contador passou a valer 1. Por quê? Porque aqui também ele valia 1. Fiz a soma do contador na variável R, para ir acumulando 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5 e assim por diante. E aí, o que eu faço aqui? O while que eu tinha no início da estrutura, eu passei ele para o final da estrutura de repetição aqui. Do while e ponto e vírgula. Ponto e vírgula, não esqueçam disso, tá? E aí, mostra o resultado para mim. Tem que dar o mesmo valor, gente. Vamos testar o programa agora aqui, ó. Executar, compilar e executar. Rodando 55, olha lá.
De todas as formas que eu fiz aqui, o resultado tem que dar 55, tá bom? Vamos abrir o último exemplo aqui agora dessa videoaula. Aqui o exemplo 3 que eu tenho. Agora, nesse exemplo aqui, o usuário vai determinar quando ele quer terminar o programa. Tá? O usuário vai determinar quando ele quer terminar o programa. Usando lá aquela solução, né, com o enquanto, eu tinha essa situação aqui que eu falei para vocês. Ó. Deseja iniciar a digitação de números, né, para serem somados? Se eu respondesse S minúsculo, ele ia entrar no laço de repetição. Se não, né, olha o teste aqui, o strcmp aqui. Se a variável resposta que eu dei aqui for S minúsculo, entra no laço. Faz uma vez, soma um número, ó. O número que eu digitei aqui, eu vou somá-lo nesta variável, certo? E aí eu pergunto, você quer continuar somando o número? O que eu responder na variável resposta, ele volta aqui para cima e vai testar de novo. Se eu disse que sim, ele vai pedir outro número, eu somo esse outro número digitado de novo na variável R. E assim por diante. Como é que eu passo essa estrutura agora para o comando do while? E aí vamos ver se vai dar certo. Digito aqui, né? Pergunto para o usuário aqui se ele quer iniciar. Vamos supor que ele fale que não quer. Não quer iniciar. Vamos ver se isso está certo, gente? Aí, inicio aqui a variável R com 0, para eu poder... É nela que eu estou fazendo a soma, né? Aí, ó, a soma dos números que eu digito, ó, estão aqui. Eu vou digitar vários números e vou somá-los numa variável. Cada número que eu digitar, eu vou somando numa variável. E aí, como lá em algoritmo, eu forcei essa situação, por quê? Que se eu responder que eu não quero somar número, nem quero começar essa forma aqui de execução aqui desse programa, ele não poderia executar isso aqui. E o que vai acontecer aí? Ele vai entrar executando. Então, como é que eu soluciono isso? Usando, por exemplo, o comando if aqui, ó. Né? Vamos escrever em minúsculo, if. Qual é o teste que eu vou pôr aqui? Exatamente o teste que eu pus aqui dentro, ó. Eu pego esse teste aqui, dou um Ctrl C aqui e jogo ele aqui, ó. Tá vendo? Para não nem ter que errar, ó. E aí eu abro chave, né? Essa chave que eu fecho aqui, ó, eu não vou fechar ela aqui, eu vou fechar ela aqui, ó. Fecho ela aqui, né? Vamos jogar esses comandos todos que eu tenho aqui dentro do teste condicional para dentro do teste condicional, né? E aí, esse if aqui, ó, essa chave, ela fecha esse if que eu testei lá. Ou seja, vamos pensar agora, ó. Se o usuário respondeu que não, ele não quer. Ele vai entrar executando o laço, que isso aqui tudo está dentro do laço. Só que aí ele se depara com a primeira pergunta aqui, ó. Se o usuário respondeu sim, você pode pedir um número para ele digitar, soma esse número na variável e pergunta se ele quer continuar. Mas aí, se o usuário respondeu que não, ele vai pular para cá e vai ver aqui, ó, que o teste condicional do comando enquanto já estava dizendo para ele, olha, você só vai voltar lá para o do quando? Se o cara respondeu sim. Como ele respondeu não aqui, por exemplo, na primeira vez, ele já sai do laço e mostra aqui que o resultado da minha soma deu 0, porque ele só passou por essa linha. Né? Agora, vamos supor que o usuário respondeu sim. Respondeu sim, ele cai nesse teste condicional aqui já dentro da estrutura de repetição e ele pergunta. O usuário respondeu sim, que é assim que a gente faz essa pergunta, né? Usando o strcmp, que é uma variável do tipo caractere, né? Lembre-se disso. E aí, se a variável resposta estiver guardando a letra S minúsculo, se o usuário digitar S maiúsculo, também não entra aqui, hein? Ele sai, tá? Então, pode parecer estranho. Então, se ele respondeu S minúsculo, ele entra aqui e vai pedir, digita o número. Esse número que o usuário digitou vai ser somado na variável R, ali, ó, R igual a R mais o número, certo? E aí, ele vai perguntar para o usuário, você quer continuar somando números, ou seja, digitando outros números? Eu vou responder se sim ou não. Respondo que não, por exemplo. Aí o que ele faz? Ele sai do laço do teste condicional e se depara com o teste de condição. Como aqui eu tinha respondido que não, aqui dentro, ó,
E aí ele já vai ver e vai parar, nem volta mais para cá e joga para mim o resultado da soma. Vamos ver rodando. Vamos lá. Executar, compilar e rodar. Tá? Vamos lá. Ó. Quer iniciar o laço de repetição? Sim, quero. Digita o primeiro número aí. Eu vou digitar o número 3. Digitei. Deseja continuar a somar números? Quero. Vamos lá. Sim. Qual o outro número? Eu vou digitar o número 4. Tem que dar 7 de resultado que eu vou responder agora que eu não quero. Olha, não quero. Pronto. Deu 7 o resultado. Tudo bem? Agora, a partir daqui, ele já entrou no laço. Vai começar o laço de repetição do while. Vou responder que eu quero iniciar. Tudo bem? Sim. Digita um número. Eu vou digitar... Agora eu vou inverter. Eu vou colocar 4, tá? Quer continuar? Sim. Digita outro número aí. Então, agora eu vou digitar 4, ó. Então, vai dar 8 o resultado, porque agora eu vou responder que não quero, ó, mais. 8 o resultado, certo? Isso com o quê? Com o comando do while. Eu até preciso arrumar essa mensagenzinha aqui. Aqui em cima foi com while e aqui com do while. Vamos arrumar, ó. É aqui que eu arrumo isso, ó. Com o comando do while, né? Vamos até salvar aqui. Olha lá, só para executar de novo, ó, só para compilar. Quer ver um exemplo? Ó, vamos até aproveitando que eu fiz essa correção, vou falar que eu não quero somar números, tem que aparecer um número 0. Olha lá, resultado com o comando while deu 0, porque eu não digitei número nenhum. Agora ele está perguntando aqui para mim com do while, olha só. Quer somar números? Vou dizer que não. Olha lá, número 0. Agora com do while, tá vendo? Já até arrumei a instrução aqui. Com essa videoaula agora, eu acabo, então, o conteúdo do segundo bimestre também em LE com vocês, em linguagem estruturada, em deve ser mais, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, me coloco novamente à disposição para se alguém tiver alguma dúvida e tudo, a gente ir batendo um papo ou pelo WhatsApp, ou então vocês deixando como comentário do vídeo, porque aí fica fácil ajudar vocês. Certo, gente? Bons estudos aí, podem fazer a lista agora 3 vezes, uma com o comando for, outra com while e outra com do while, certo? Esclareço dúvidas suas aí quando vocês precisarem. Um abraço, até mais.